No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando de algumas distorções com respeito ao dom de línguas, onde ele começa dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ou de profetizar. Ele diz que o que adiantaria, ou agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitaria se vós não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? É como que estivesse falando ao ar, ele até menciona isso, né? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras bem compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que falasses ao ar. Sem dúvida, ele menciona muitos tipos de vozes no mundo, diversas línguas, né? Até mesmo em Atos 2, onde houve ali o dom de línguas, onde no Pentecostes, cumprindo o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos e Deus concede o Espírito e a capacidade de falar diversas línguas. Então, Paulo está relembrando isso. Há diversos tipos de vozes, né, no mundo, mas ele diz que nenhuma delas, contudo, é sem sentido. Agora, se eu ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Até mesmo em Atos eles disseram: mas espera aí, não são todos galileus que estão falando? Como nós ouvimos nossas próprias línguas, partos, medos, elamitas, mesopotâmios, né? Então, apesar de ser estrangeiro, mas tem que ter uma finalidade, um objetivo em relação a isso. E aí Paulo diz assim também: vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Ele até menciona, dou graças, no versículo aqui 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, de maneira que a igreja não entenda, não compreenda, não seja edificada naquilo que ele estaria falando. Então, Paulo ele é bem franco nisso aí, procura corrigir algumas distorções em relação ao que estava ocorrendo na igreja de Corinto. E então ele fala sobre a ordem no culto. O que fazer? Pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, quem sabe o outro ainda traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Ele até fala mais no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja intérprete. Então, um texto, principalmente aqui do Novo Testamento, né, da expansão da igreja para pregar, alcançar outras cidades. Aqui nós temos o exemplo das cartas, né, aos Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, ao expandir essa mensagem, saindo de não ficar simplesmente ali no contexto de Israel. Então Deus os abençoou. Se você voltar lá ao passado, em Gênesis 11, eram todos uma só língua, e na desobediência deles de não querer espalhar, Deus os confunde as línguas e eles espalham, surgem então as diversas nações. E agora em Atos 2, o inverso, as pessoas se reúnem e Deus agora faz com que os discípulos pudessem falar a língua das nações, para que pudesse a mensagem ser levada a ser pregada. E Paulo aqui está dizendo: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, Paulo está corrigindo algumas distorções, falando que o dom de profecia tem uma importância maior nesse contexto, né? Apesar de que nós falamos que sobre o dom supremo, que o amor é o principal. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos, curar, profecias, de todas as coisas, mas se faltar o amor, nada vai adiantar. Que a graça de Deus nos alcance e que a cada dia venhamos entender a sua vontade e fazer o seu querer.